Então, sim? Então vamos lá. Olá, eu sou o Carlos Coelho, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Começando mais uma segunda-feira, já um frio intenso aqui em Santa Catarina, aqui na Fumaça principalmente. Acordar de manhã pra escola foi um terror mesmo. O frio, acho que dá vontade de ficar em casa. Só que tem a obrigação de estudar, né? Então, já começando o programa, já temos alguém aí, Ralê. E abraço pro Daniel Alves. Abraço pro Everson Policarpo. Abraço pra Dayana Oliveira. Abraço pro Vardelli Pedro Fogaça. Abraço pro Josias Marcos, que é o que joga lá no Industrial, o mais conhecido como Pantufa. E Suzete Fernandes Maganhin. E abraço pra Suzete Fernandes Maganhanin. Então tá. Então agora começando, como sempre, começando lá de baixo e começando pelo Joinville, que é o time catarinense que estava mais abaixo dos 5 grandes. É o Joinville que está mais abaixo em Série A, Série B, que está atualmente na Série C e na zona de rebaixamento. O Joinville já está numa situação bem crítica mesmo. Começou bem já na primeira rodada, vencendo por 3-0 Ipiranga em casa. Só que depois nos outros jogos só começou a perder, empatar. E não foi, novamente, foi mais uma derrota esse final de semana. Levou um couro do Botafogo de Ribeirão Preto. Levou 3-0 lá em São Paulo. Foi humilhado completamente. Agora tá complicando mais ainda a situação do Joinville. Tá cada vez mais próximo de cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. E lá vai ser mais complicado ainda, já que lá não tem mais tanta técnica na Série D. Mas sim mais vontade, o jogo é bem mais pegado. Temos um time atualmente na Série D do Campeonato Brasileiro, um time catarinense, que é o Atlético Tubarão, que estava invicto até esse final de semana, que foi derrotado em casa por Novo Hamburgo por 2-1. Mas agora voltando aqui pro Botafogo do Paraíba não, do Ribeirão Preto, e pro Joinville, onde Joinville foi humilhado mesmo, Joinville não jogou quase nada, e depois perto do final do jogo ainda o Pierre, que é o jogador mais experiente desse time do Joinville, acabou sendo expulso também. Agora já subindo um pouco, indo para a Série B do Campeonato Brasileiro, também tivemos outro catarinense perdendo mais uma partida e perdendo em casa. Figueirense levou a virada, começou vencendo por 1-0 a partida sobre o líder Fortaleza, e depois levou a virada para 2-1 em cerca de 10 minutos. O time do Fortaleza, que é o atual líder do campeonato da Série B, 18 pontos disputados, conquistou 16. Está fazendo uma campanha incrível, super surpreendente mesmo. Ninguém imaginava que o Fortaleza estaria lá em cima nessas situações já. Não tem um time muito bom. Teve até umas histórias aí que o Rogério Ceni teve que dar a chuteira para o jogador, porque ele não tinha chuteira com garra de ferro, de alumínio, jogava com garra de plástico. Mas estão tudo bem, os jogadores estão só alegria, estão lá em cima, líder do campeonato da Série B e por enquanto conseguido o acesso. Agora já continuando na Série B e outro time catarinense que não jogou, vai jogar amanhã ainda, que é o time do Criciúma. O Criciúma, que é o atual último do Campeonato Brasileiro da Série B, é o lanterna, como se diz umas gírias do futebol, é o último colocado da Série B. Tá muito mal mesmo, só tem 1 ponto atualmente e terça-feira vai enfrentar o Fortaleza lá no Castelão. Vai ser uma partida muito difícil pro Criciúma que não vem jogando muito bem, e o Fortaleza, como eu falei, é o melhor time atualmente do Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma, que esses dias ainda teve nomeado o nome do seu CT, que agora é o nome Angeloni, que é uma homenagem ao ex-presidente do time, o Angeloni, que esses dias até teve uma cogitação de ele estar voltando ao clube, só que ele mesmo garantiu que não vai voltar a ser presidente do time. Agora já subindo um pouco, indo para o futebol nacional, o Jorginho, que está desde junho do ano passado, sem treinar um clube, foi anunciado pelo Ceará. O Ceará, que acabou de demitir seu treinador depois da derrota por 2-1 pro Vitória, já anunciou o Jorginho hoje mesmo. Jorginho, que seu último time foi o Bahia treinado. Já temos mais alguém aí, Ralha? Wagner Serafim Cruz. Abraço pro Wagner Serafim Cruz. E Jailson Bittencourt. E abraço pro Jailson Bittencourt. E abraço pra Alzira Batista. E Juraci Fernandes. Tá aí mais uma. E abraço pra Juraci Fernandes. Então agora sim, voltando pra cá, indo pra... peraí, que deu um negócio aqui. Agora sim. Indo para as rodadas do Campeonato Brasileiro, que já é a 6ª rodada, e temos como líder atualmente agora o Atlético Mineiro, que passou o Corinthians e passou o Flamengo.
Começando pelo Atlético Mineiro mesmo e Cruzeiro, que também tem um artilheiro da competição, que é o Roger Guedes, do time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro no sábado às 4 horas da tarde, o jogo que abriu a sexta rodada, venceu muito bem. Como eu falei, foi com o gol do atual artilheiro da competição, com 5 gols, o Roger Guedes. Roger Guedes, que marcou gol no Cruzeiro, marcou gol no Corinthians, tá vivendo uma baita de uma temporada. Talvez o Palmeiras pode até estar se arrependendo de ter emprestado ele pro Galo. Lembrando que o Galo, depois do empréstimo, se ele querer contratar o atleta, tem a multa que ele possa pagar, só que não é uma multa tão baixa. Roger Guedes, que foi praticamente assim revelado no Criciúma, já que foi onde ele explodiu o futebol nacional. Outro jogo também do sábado, outro clássico, foi Flamengo e Vasco, onde o jogo acabou 1-1 com bastante polêmicas e bastante expulsos também. Pelo lado do Flamengo teve o Rodolfo e o Cuellar, e do outro lado já teve o Bruno Silva e agora o outro que foi expulso eu não tô lembrado. Mas foram 4 expulsos nessa confusão. O time do Vasco foi um pouco superior ao time do Flamengo, o time do Flamengo não foi tão bem. E um dos memes mais usados esse final de semana foi o do Henrique Dourado. Ele marcou um gol que estava em impedimento, só que depois ele acabou comemorando, ficou uns 2 minutos comemorando, e depois que o Ilharão foi lá e avisou ele que estava em impedimento. Quem quer ver o lance, tem aí no YouTube, tem bastante memes sobre esse lance também. É só botar gol anulado do Henrique Dourado, que com certeza já vai aparecer. Indo para outra partida também de sábado, que foi o Palmeiras e o Bahia. O Bahia, que como eu tava falando ali, foi o último time treinado pelo Jorginho e atualmente tem como seu treinador o Guto Ferreira, mais conhecido como Guardiola, esses nomes carinhosos, vamos dizer assim, pro técnico do Bahia. O Bahia, que tem um time muito bom, tá bem próximo de eliminar o Vasco da Copa do Brasil, como eu falei, já que fez a primeira partida por 3-0 lá na Bahia e agora joga no São Januário com o Criciúma, não, com o Vasco, em uma baita de uma crise. Agora voltando aqui para a partida do Palmeiras e do Bahia, o Palmeiras massacrou o Bahia e já fez a vantagem no primeiro tempo. Borja marcou um dos gols, Borja que é o artilheiro do time essa atual temporada. O Antônio Carlos, o zagueiro, também marcou um dos gols do time. Também tá vendo uma temporada incrível o zagueiro. Ano passado que ele não era confirmado como titular. E esse ano é o titular absoluto ao lado de Edu Dracena. Já que depois da saída do Mina, acabou sobrando uma vaga. Ano passado não tinha uma zaga totalmente titular. Ficava sempre trocando a zaga do Palmeiras. Já esse ano parece que já tá confirmada a sua zaga. Já tem os 2 titulares ali de certeza. Que é o Edu Dracena de um lado e o Antônio Carlos do outro. Os dois estão fazendo uma baita uma temporada junto. Não é à toa que o Palmeiras já fez a melhor campanha da Libertadores. Tá brigando ali em cima pelo Brasileiro. E tá praticamente já classificado também na Copa do Brasil. Agora já indo para outra rodada, indo pro Vitória e pro Ceará. Isso aí já foi a partida das 11 horas da manhã no domingo. O Ceará mais uma vez perdeu, tá muito mal também, é um dos candidatos a rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Vitória venceu a partida por 2-1, Vitória gol de pênalti do Neilton aos 40 minutos do segundo tempo. O Neilton, que foi um dos mais escalados no Cartola, e quem botou ele como capitão acabou fazendo 32 pontos. Fez mais pontos que muita gente em muitas rodadas. O tio Neilton, que tá vendo uma boa temporada também. Ano passado ele já foi bem, mas o seu auge da carreira foi sem dúvida no Botafogo em 2015, onde ele fez um baita de um campeonato brasileiro. Agora já subindo um pouco, indo para outra partida, foi Paraná e Grêmio. A partida acabou 0-0, sem gols mesmo. Não tem muito o que falar, já que o time do Grêmio decepcionou. Foi o segundo ponto do time do Paraná, só tinha um ponto também por empate. E agora conseguiu seu segundo ponto ainda sobre o grande, fortíssimo Grêmio. Tem o Luan, tem Arthur, tem grandes jogadores. Agora já subindo para outra partida, indo para o América Mineiro e para o Botafogo. O América Mineiro venceu por 1-0, com gol só com foi um biquinho bem leve mesmo, a bola foi devagar, só que o Jefferson ficou completamente estátua e nem pulou na bola. Foi mais uma derrota do time do Botafogo, tá cada vez descendo mais na tabela. Lembrando que o Botafogo só disputa o Campeonato Brasileiro e também a Sul-Americana, já que já foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase pro Aparecidense. Subindo um pouco agora, indo pro Sansão, foi o clássico paulista desse final de semana. O São Paulo venceu por 1-0 com gol de Diego Souza. Assistência do Everton, ex-Flamengo, também não chegou muito bem no São Paulo, só que também não está muito adaptado. Ele vai se adaptar com certeza, é titular absoluto no time de São Paulo. Já o Diego Souza, que não tem essa ainda de ser titular absoluto, tem que brigar por vaga ainda com o Trellis. Só que é uma disputa meio, não é muito acirrada, já que Diego Souza também está um pouco à frente.
tem um pouco de nome e joga muito mais que o Trellis também. Diego Souza que marcou o gol da vitória do time do São Paulo. E o Santos está cada vez ficando mais lá na zona de rebaixamento, perdendo ponto para os líderes. Agora já temos mais alguém, Ralé? Caetano Almeida. Abraço pro Caetano Almeida. Arleise Panhan. Abraço pra quem? Arleise? Abraço pra Arleise Panhan. Heloísa Silva Viana. Abraço pra Heloísa Silva Viana. Tata Graça Caneca. Não é verdade, ela foi a vencedora da caneca e só sorte que ela lembrou. Quem querer participar do sorteio da caneca, que é a Heloísa, ganhou o primeiro sorteio na sexta-feira. O sorteio foi feito pelo Beto Madeira, que fica sempre aqui atrás no programa. Ela foi a primeira ganhadora da caneca. Já quarta-feira, se eu ver ela no ginásio, já vou entregar pra ela lá. E tem parabéns mesmo pra ela, ela merece mesmo, tá sempre metida no esporte. Cuida lá do ginásio do centro aqui de Morro da Fumaça. Que bom que a caneca sobre um programa esportivo foi uma pessoa que gosta bastante de esportes. E pra quem querer comentar, quem querer participar, é só comentar aí no programa enquanto tá ao vivo, eu quero participar. Depois, se ele não estiver ao vivo, tem que compartilhar pra poder participar. Oi, Ralian, já temos mais alguém? Rudimar? Abraço pro Rudimar Gomes e... Só? Então tá. Agora voltando pra cá, indo pro esporte e pro Corinthians. Mais um empate nessa rodada. Acho que já é o segundo empate. Terceiro empate da rodada. Que foi o Sport e o Corinthians. O Corinthians saiu na frente com o gol de Roger. O primeiro gol dele com a camisa alvinegra. Do alvinegro paulista. Foi o primeiro gol dele com a camisa do time corintiano. Ele que fez o primeiro gol da partida. Só que depois o time do Corinthians levou empate no segundo tempo. Lembrando que o Corinthians foi praticamente time misto, já que já tá sem já tá sem o Cássio, substituto foi o Walter, depois de 6 meses ele voltou a jogar, e na lateral direita já tá o Mantuange, já que o Fagner agora já vai se apresentar à seleção, provavelmente hoje à tarde junto com o Cássio. Indo para outra partida, última de ontem, que foi o Fluminense e o Atlético Paranaense. O Fluminense fez 2-0 logo no primeiro tempo. Um gol contra do Thiago Heleno abriu o placar. Depois o Marcos Júnior fez o segundo gol de cavadinha. Praticamente aí fechou o placar 2-0 pro time do Fluminense. Já o Atlético Paranaense, que vivia uma boa fase, já vem de 5 jogos sem ganhar. Tá vivendo praticamente uma mini crise aí o time do Paraná. Agora, gente, lembrando que só tem mais uma partida para fechar a sexta rodada, que é o Internacional e Chapecoense. Quem apostou muito no time do Internacional pode ter surpresas, já que há exatamente 3 anos atrás o time da Chapecoense goleou o time do Inter por 5-0 na Arena Condá. Só que era ainda aquele time lá com o Bruno Rangel, com o Danilo Fernandes, o Danilo, que depois daqueles acidentes infelizmente não puderam jogar mais, já que vieram todos a falecer. Agora, já indo pra cá, para o que vai acontecer amanhã, fechando o grupo do Racing, do Racing, da LDU, do Cruzeiro e do Vasco, para a última rodada dessa fase de grupo da Libertadores. O Racing vai enfrentar o Cruzeiro na briga pela liderança. Caso o Cruzeiro vença, o Cruzeiro vira líder. E se o Racing vencer, pode ficar com uma das melhores campanhas. A segunda melhor campanha, dependendo de outros resultados ainda. Já que a melhor já foi decretada, foi a do Palmeiras, já com 16 pontos e 18 disputados. Já o Vasco e a LDU só vão jogar ali para ver quem vai ficar com a Sul-Americana. Mas o Vasco, se vencer, se classifica por causa que o saldo de gol da LDU é -9 e o do time do Vasco é -7. Agora, já indo pro futebol internacional, que teve bastante despedidas esse final de semana. Para quem gosta de futebol, foi um final de semana bem triste, já que o Iniesta fez sua última partida com o time do Barcelona, na vitória sobre 1-0 sobre o Real Sociedade. Ele fez mais de 780 partidas com a camisa do clube. Ele com certeza é o maior jogador da história da Espanha, agora sem dúvida, o mais habilidoso. Ele também vai ficar marcado por causa que fez o gol da final da Copa do Mundo 2010 sobre a Alemanha na prorrogação, deu o primeiro título mundial para a seleção da Espanha. Outra despedida nessa partida também foi do Xabi Pietro, onde depois de 500 partidas ele deixou o time da Real Sociedade também. Os dois já são mais de idade também, só que Xabi Pietro tá mais para se aposentar, só chegar uma proposta muito boa que ele vai continuar no futebol, mas ele falou que o sonho dele era se aposentar na Real Sociedade. Talvez no próximo dia já podemos ver o Xabi Pietro anunciando sua aposentadoria. Já o Iniesta, jogador de 34 anos, que não vai jogar essa Copa do Mundo, já que ele já se aposentou da seleção. Como eu posso dizer, ele tá bem próximo de ir pro Japão ainda jogar.
Ele pode anunciar até quarta-feira a saída ao Japão. Ele não quis ir para a China, já que ele não quis ganhar dinheiro no futebol. Ele disse que vai para o Japão por causa que ele sempre quis jogar lá em Tóquio. Então podemos ver ele sendo anunciado no time de Tóquio mesmo, o Tóquio FC. Também pode ser que ele possa ser anunciado ainda até quarta-feira, como eu falei para vocês. Agora já outro adeus, que foi o adeus do Buffon. Fez sua última partida contra a Juventus. Ele que ficou a partida uns 10 minutos parado porque ele foi substituído. Daí a partida ficou parada. O estádio inteiro, acho que a metade chorou depois da saída dele. Foi bastante aplaudido, foi aplaudido em pé. A sua família estava lá e o time ainda venceu por 2-1. Se ele tivesse continuado mais ainda na partida, acho que ele poderia ter feito gol de pênalti. Já que aos 40 minutos do segundo tempo, o time da Juventus teve um pênalti e o Lichtsteiner, o lateral direito suíço, acabou perdendo o pênalti. Caso ele tivesse em campo, acho que quase de certeza que o Buffon queria bater o pênalti. Outro adeus foi o do Fernando Torres, que fez sua última partida com o Atlético Madrid. Ele vai sair do clube, o clube não quis renovar o contrato com ele. Ele marcou 2 gols no empate contra o Eibar por 2-2. Ele marcou os 2 gols do time do Atlético de Madrid. Foi sua última partida com o clube. Lá ele foi revelado e lá praticamente ele vai se encerrando a sua carreira. Agora já indo para as especulações, o Wendel, que está bem próximo de ir para o time do Paris Saint-Germain, o Wendel, lateral esquerdo do Bayer Leverkusen, o Wendel que ganhou o prêmio de melhor lateral direito do campeonato, o melhor lateral esquerdo do campeonato alemão. Ganhou do Max, lateral esquerdo do Augsburg, esse Max que também vai para a Copa do Mundo, e o Wendel não vai para a Copa do Mundo, já que o lateral esquerdo da seleção brasileira. Tem bem fortes aí, tem Felipe Luiz, tem Alexandre, tem Marcelo. Na próxima Copa, tudo que seja provável que vá Alexandre e o Wendel para a Copa do Mundo. Outra especulação é que a imprensa lá da Arábia Saudita, os árabes estão botando como Jorge Jesus já está praticamente no Al Hilal. Que o Al Hilal é aquele time que estava bem próximo de contratar o Carille. Só que depois de umas coisas que foi falada um pouco a mais sobre a imprensa brasileira, o Al Hilal meio que desistiu do Carille e está bem próximo de anunciar o Jorge Jesus. Ele que atualmente treina o time do Sporting em Portugal, só que possa ser demitido nos próximos dias, já que perdeu a final da Copa de Portugal para um time da terceira divisão ontem. Foi a final da Copa do Portugal, perderam para um time de terceira divisão português. Indo agora para jogadores que não foram convocados para essas seleções, foram anunciados ontem e hoje. A Bélgica foi anunciado ontem. O Nainggolan ficou fora da Copa do Mundo. O técnico não quis convocar ele por causa de esquema tático. Foi falado. Só que todo mundo sabe que o Nainggolan desculpa. E o Nainggolan tem um problema sim com o técnico da Bélgica e por isso ele não foi para a Copa do Mundo. Já pelo lado da Argentina, que foi anunciado hoje, um dos artilheiros da Europa essa temporada, Mauro Icardi, ficou fora da Copa do Mundo também. Já que a Argentina tem um dos melhores ataques do mundo, e como os atacantes foram Agüero, Messi, Dybala e Higuaín, o Icardi acabou ficando fora. O Lautaro Martínez e o Centurião também ficaram fora da Copa do Mundo. Agora já temos mais alguém antes de começar a seleção, Raiden? Abraço pro Neus. Abraço pro Priscila Matiola Mendes. Abraço pro Luiz Matos. Abraço pro Fred Félix Carrilho Landvar, esse aqui eu tive que ler o nome. E abraço pra Salete Rosa. Então, só lembrando que hoje é a seleção no Panamá, e para entender um pouco da história do futebol, tem que saber um pouco da história do seu país e também um pouco da economia. Vamos deixar isso aí com o Ryan agora com todo o programa, e o Ryan pode começar aí. Só lembrando, quem querer participar do sorteio da caneca, ainda dá tempo, é só participar, eu quero. Mesmo a Heloísa que já ganhou, se ela quiser, ela pode participar de novo. E se ela tiver uma baita e uma sorte, ela ainda pode ganhar o sorteio 2 vezes. Vamos lá, Ryan. Boa tarde, Cauã. Boa tarde, Boa tarde, Ryan. A seleção de hoje é o Panamá. Só deixa o Ryan... Mudou a câmera aí pra ti, Ryan? Ainda não, só um minutinho. Ah, tá, agora sim. Peraí. Agora sim. Agora sim, vamos lá. Em 1501, o navegador espanhol Rodrigo de Bastidas chegou às terras dos povos Chibchas, ponto mais estreito da América Central.
Em 1502 foi a vez do navegador genovês Cristóvão Colombo explorar esse pedaço de terra e colher informações depois de passadas ao navegador espanhol Vasco Nunes de Balboa. Habitantes dessas terras, os índios Cunas, Guaimes e Chocós, que não eram agregados aos espanhóis, foram assassinados. Em 1513 teve o início do povoamento do Panamá. Em 1821, Simão Bolívar, líder revolucionário responsável pela independência da Venezuela, Equador, Colômbia, Peru e Bolívia, chegou ao Panamá e, por meio da força, declarou sua independência da Espanha e união à Colômbia. Em 1903, após tentativas de separação da Colômbia, os Estados Unidos interferiram, no processo de independência do Panamá e obtiveram êxito. Além da intromissão, os norte-americanos compraram do país a concessão para retomar os trabalhos no canal. Em 1955, o presidente José Remón, que tentava renegociar o tratado entre Panamá e Estados Unidos, referente ao Comando Sul das Forças Armadas Americanas, instalado no Panamá durante a Segunda Guerra Mundial, foi assassinado. Assumiu Arnulfo Farias, mas em 1968 este foi vítima de um golpe de Estado. Depois entrou Omar Torrijos, que morreu suspeitamente em um acidente aéreo, em 1981. Manuel Antônio Noriega, que havia assumido o comando militar em 1973, foi acusado de assassinar oposicionistas e de associação a cartéis colombianos de drogas. Em dezembro de 1979, tropas dos Estados Unidos invadiram o Panamá e prenderam Noriega, condenado a 40 anos de prisão. Em 1997, as tropas americanas mudaram-se para a Flórida, deixando o Panamá, que recebeu de volta seu canal 2 anos mais tarde. Os principais produtos agropecuários são arroz, milho, banana, café, cana-de-açúcar, carne bovina e vegetais. Os principais produtos industrializados que são produzidos no Panamá são a cerveja, o cimento e os materiais de construção. E os principais produtos exportados são frutas, peixes, nozes, madeira e resíduos de ferro e aço. Então, sim, Helena. Então tá, agora só explorar a câmera bem rapidinho, pra ficar melhor. Agora sim, só dar uma passadinha ali antes. Eu tinha falado pra vocês se Iniesta estava aposentado da seleção, mas não é o Iniesta, é sim o Xabi Alonso. Sempre me confundo alguns jogadores. O Iniesta tá entre os 23 para a Copa do Mundo, sim. Lembrando que tem um destaque para essa seleção da Espanha para a Copa do Mundo, que possuem 2 brasileiros naturalizados e um terceiro aí que tem um pouco do sangue brasileiro também. Esse que tem um pouco do sangue é o Thiago, o meio-campo atualmente do Bayern de Munique, é um dos melhores meio-campo do mundo da atualidade. Ele que tem um pouco de sangue brasileiro por causa do seu irmão é brasileiro e seu pai é brasileiro. Já os dois que são naturalizados é o atacante Diego Costa, atualmente atacante do time do Atlético de Madrid, e o Rodrigo, que também é atacante que joga atualmente lá na Espanha, só que ele joga pelo Valência. Os dois venceram a disputa contra o Morata, atacante do Chelsea. O Morata atualmente que foi uma das maiores contratações dessa última janela de transferência, que foi 80 milhões de libras. Agora já sim indo para a seleção do Panamá. A seleção do Panamá que também não tem muita tradição da história do futebol, só que barrou uma gigante da CONCACAF, que foi a seleção dos Estados Unidos, que era uma das seleções apontadas como que mais iria crescer desses últimos anos, só que acabou ficando fora dessa Copa. Tem um dos grandes jogadores jovens da atualidade também, essa seleção dos Estados Unidos, que é o Pulisic, e tem um dos maiores jogadores da história aí dos jogadores lá da CONCACAF, que é o Dempsey, tá? Já de 38 anos também, talvez seria sua última Copa. Agora já voltando pro Panamá, o Panamá vai ser sua primeira Copa disputada, como falei, não tem muita tradição, e uma coisa massa que foi na classificação da seleção do Panamá, é que no dia que eles se classificaram, ficou no outro dia feriado. E agora vai ser feriado por enquanto, para muitos anos ainda, lá no país do Panamá. Eu não sei muito certinho o dia, só que agora todo dia, todo ano que haver esse dia, vai ser feriado lá no Panamá. No Brasil não tem muito isso, já que já é normal a seleção brasileira se classificar para a Copa do Mundo. Ela e a Alemanha são as únicas que nunca ficaram fora de uma Copa do Mundo. Agora já indo um pouquinho para a história, a fundação da seleção da Panamenha de futebol foi em 1937 e sua filiação com a FIFA foi em 1938, logo no ano seguinte. O Panamá não tem grandes jogadores de muitos nomes, se você procurar aí não vai ter nenhum de jogadores de Arsenal, Manchester United, City, Barça, esses times aí não tem nenhum panamenho jogando atualmente. A seleção do Panamá, que é a seleção mais barata, entre aspas, assim, da Copa do Mundo, avaliada em 12 milhões de dólares. Lembrando que esse daí é os passes de seus jogadores. O quanto que eles valem atualmente. Tipo, Neymar vale 260 milhões de dólares.
já vale praticamente muito mais aí que a seleção do Panamá. O jogador que mais vale ainda, que vale um terço do preço dessa seleção, é o lateral esquerdo Ismael Dias, que atualmente joga no Deportivo Fabril, que é um time da terceira divisão do futebol espanhol. Valendo em 12,3 milhões de reais o Ismael Dias. Agora já assim pra cá, o jogador que mais atuou com a camisa da seleção panamenha é o Ricardo Phillips, com 110 partidas, e o maior artilheiro é o Luiz Terrada, que fez 43 gols com a camisa da seleção. Agora já para vocês terem uma comparação daquela ali que a seleção do Panamá é a mais barata da Copa do Mundo com 12 milhões de dólares, a que mais vale é a seleção da Espanha, que vale 700 milhões de dólares. A seleção mais valiosa. Depois, em segundo, vem a seleção da Bélgica, valendo 560 milhões de dólares. Pra vocês verem, é bastante diferença mesmo. Qualquer jogador aí no Brasil, a maioria, já compra praticamente a seleção inteira do Panamá. O Vinícius Júnior já comprou praticamente 3 seleções do Panamá, já que ele foi vendido por 45 milhões de euros lá para o time do Real Madrid. Os títulos, títulos aí sim, porque também tem terceiro e segundo lugar. O primeiro título da seleção do Panamá foi a Copa das Nações da UNCAF em 2009 e a Copa CCF em 2010. Foram os primeiros títulos da seleção do Panamá. Ela ainda conseguiu um vice-campeão na Copa Ouro da CONCACAF em 2005 e 2013 e um terceiro lugar na Copa Ouro da CONCACAF em 2011 e 2015. Em 2015 conseguiu um quarto lugar nos Jogos Pan-Americanos. Já temos mais alguém aí antes de encerrar, Ralha? Abraço para Chile Martins Tomé. E abraço para Everaldo Acides Rocha. E abraço para o Lucas Elenteiro. E abraço para o Murilo dos Santos. Então, acho que é só vamos encerrando aqui. Lembrando que quem não comentou ainda, é só comentar aí, eu quero participar, que vai estar concorrendo a caneca do programa. Hoje eu esqueci de trazer aqui para vocês, mas quarta-feira eu já trago aqui e já mostro para vocês novamente. Lembrando que semana passada a primeira vencedora foi a Heloísa, então já espero vocês aqui quarta-feira novamente às 3 horas da tarde. Depois que a live encerrar, só vai estar valendo participar. Quem comentar eu quero participar. Então espero vocês aqui quarta-feira às 3 horas da tarde novamente. Tchau.